Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company. Toda semana debateremos mangás, HQs, manhwas, webtoons e muito mais. Agora vou contar então a novidade do Entre Balões e Quadros. Estamos de horário novo. Ele vai voltar a ser um programa semanal e vai sair ao ar todo sábado às 8 horas da noite. Além disso, agora teremos um outro host que vai dividir a cadeira aqui comigo, mais focado nos HQs. E esse é o Fred, vou deixar ele se apresentar. Então, a partir da semana que vem, ele vai intercalar comigo uma semana, ele vai estar apresentando, outra semana vai ser eu. E eu vou deixar agora ele falar um pouquinho dele. Fala, gente, tudo bem com vocês? É uma satisfação imensa estar aqui participando desse quadro. Caso as pessoas não me conheçam, eu participo tanto da redação da Black quanto do programa do Overdrive. Já fiz uma pinta rápida ali no Overview e no Missão Secundária, mas eu costumo falar um pouco de, temas variados, e pro Entre Balões e Quadros eu vou estar ali liderando, se pode ser assim dizer, o programa mais focado ali na parte de quadrinhos, e fiquem de olho que logo menos vem coisa bem interessante, hein? No episódio de hoje de Entre Balões e Quadros, vamos falar de um assunto um tanto polêmico: adaptações de quadrinhos e mangás para TV, anime, streaming, cinema. O que funciona? O que não funciona? Por que algumas pessoas gostam? Por que outros detestam? O que faz ter uma boa adaptação de um quadrinho e mangá? E quem tá aqui comigo hoje, além do Fred, é o Brian. Pode dar aí sua frase inicial. Fala, galera, sejam todos bem-vindos, estamos de volta, graças a Deus. Bom, o tema de hoje eu tenho muitas opiniões polêmicas, tanto de obras consagradas aí, tanto nas adaptações, quanto não. Será que o Brian, ao longo desse episódio, vai dizer que a adaptação de live action de Death Note da Netflix é boa? Eu tenho uma opinião muito polêmica! Eu tenho uma opinião muito polêmica sobre. Como eu já conheço a nossa figura imaginada. Então, vamos pro primeiro. Guarde sua opinião polêmica para o meio do episódio. Se você quer saber como o nosso querido Brian vai defender um dos piores... adaptações. Uma das piores obras já feitas pelo homem, fique até o final do episódio. Já começou com a opinião mais polêmica possível. Poderia ser mais polêmica se eu falasse que eu gosto de Dragon Ball. Aí é polêmico. Nossa. Essa opinião eu teria que realmente te expulsar desse programa. Não, Dragon Ball é ruim mesmo. Você está banido. Você não pode fazer parte. Tudo bem, vou ficar quietinho aqui, que é meu primeiro episódio aqui, chega pianinho. Não pode expulsar ninguém no primeiro episódio. Então, a primeira... Vamos começar, então, por que adaptar? Por que nós queremos tanto trazer super-heróis, mangás, tudo pra telinha? E por que... Qual é a estratégia que vocês enxergam disso? Quem quer começar? Fred, como você é o primeiro programa... Vai lá, cara, com você. Beleza. Olha, assim, pegando mais ali pro meu mundinho, né, que é mais ali a vertente de quadrinhos, eu vejo que as pessoas, elas têm muito apego com os personagens, sabe? Muito apego a algumas histórias clássicas, então, é um pouco de vontade que as pessoas têm mesmo, de boa vontade, um pouco de curiosidade também, um pouco de nostalgia, né, porque isso é uma coisa que muda muito de mangás pra quadrinhos, né, quadrinhos, eles sempre são revisitados, né, você vê as próprias obras da Marvel hoje em dia, elas fazem muita referência pros próprios filmes, né, então, e os filmes antes de se tornarem referências faziam pontos pros quadrinhos, é uma coisa que meio que vai se retroalimentando, sabe? E sempre tem aquele espaço pra, variações que as pessoas às vezes aprovam, às vezes desaprovam, algumas coisas que são pequenas mudanças, mas que a galera curte, sabe? Aí, às vezes se torna
a linha principal de uma determinada história. Tipo, tem até alguns exemplos, mas eu posso citar depois pra não gastar muito tempo aqui. E você, Brian? Eu vejo, tanto da forma comercial, né? Dinheiro pra eles sempre é muito bom. Quanto, não além da nostalgia, né? Alcançar novos públicos, né? Nem todo mundo gosta de ler, mas vender um boneco sempre é muito bom. Então, né? Fazer um personagem famoso do quadrinho ficar famoso em outra mídia, que vai gerar mais dinheiro para eles. Vivemos num mundo capitalista, isso não tá tão errado, né? Se a gente for parar pra pensar. No meu ponto de visão, assim, o porquê eu gosto que sejam feitas adaptações vindo pro nosso lado, que é HQ e mangá. Eu acho muito bom ver aquilo que a gente está lendo em frames parados virarem uma animação, virar algo mais fluido. Acho muito legal quando eles fazem isso. O próprio Ricardo, né, que a gente fez o programa aí há um tempo atrás, se a gente ver aquele mangá que era só imagens paradas, virando uma animação, ficou algo incrível. E eu vou lançar, então, dentro disso, uma pergunta. Por que vocês acham que dá muito certo, às vezes, na animação, mas no live action, com pessoinhas de cabelo colorido e afins, fica esquisito? E por que será que é tão difícil? Vou puxar mais pro mangá, que é o que geralmente as adaptações ficam meio capengas, assim, live action. Por que é mais difícil, vocês acham, adaptar o mangá do que o quadrinho? Eu acho que Claro, isso tem um pouco pro mundo do quadrinho também, mas eu acho que mangá, essencialmente, ele tem muitos elementos que funcionam de forma mais cartunesca, sabe? E é um grande problema pra adaptação, tipo, qual estética você vai usar, sabe? Se alguma estética um pouco mais, tipo, realista e, tipo, às vezes ele não casa com a própria proposta, né, da obra. Por exemplo, eu sei que vocês vão comentar depois, mas só um breve comentário, tipo, o One Piece da vida, tipo, jamais ele consegue ter uma estética muito realista, porque, pô, a gente tá falando de um protagonista que se estica, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela parada dele manter, tipo, uma pegada cartunesca e ficar um pouco tosco, né? Então, tipo, tem muito cuidado. Às vezes na animação é uma coisa mais incrível de se comprar, né? Um pouco mais, tipo, não fica um olhar tão absurdo. Mas lembre-se que o Senhor Fantástico se estica também. E eu ia falar isso. Essa não é uma boa desculpa. Temos super-heróis com poderes que não ficam tão esquisitos. Eu vejo assim, eu acho que eu pego um pouco que o Fred falou do cartunesco, só que eu acho que um mangá, seja numa adaptação de, sei lá, veio um live action baseado no anime ou no mangá, o mangá tem muita coisa do... o cartunesco, muito cartunesco, os personagens têm cabelo colorido, os olhos deles são muito grandes, são coisas totalmente fora da realidade, sim, não tem nada de realístico naquilo, tudo é exagerado. E na verdade, uma coisa que me pega mais nas adaptações é o cabelo. Eu acho assim, muito esquisito pra mim, porque ninguém consegue fazer um personagem que tenha cabelo colorido que não fique esquisito. Eles botam umas perucas bizarras. Mas aí eu vou entrar no ponto com você. Um anime, inclusive, que você citou no grupo. Bleach. A adaptação, obviamente, fiel é uma palavra forte. Mas esteticamente, ele não ficou desagradável. O que eu acho... Isso a gente falando numa adaptação live action mangá. O problema, principalmente ali no Japão, não sei se é questão de orçamento, o que é quando eles inventam de colocar a peruca, que nem no Fullmetal. O filme do Fullmetal, live action do Fullmetal, não é ruim. Não é ruim, concordo. Mas aquela peruca amarela do Edward, parece que eles foram na 25 de março, acharam uma peruca por R$5 e esqueceram de tratar aquela peruca. Mas aqui é a peruca da Nami e a menina que fazia Nami, a menina era ruiva!
Era perfeita! Botaram aquela peruca que é um capacetinho na cabeça dela. Eu acho que isso é uma coisa que me pega também, que tu falou. Eu acho que qualquer adaptação de quadrinho, seja tanto de quadrinho quanto de mangá, é muito difícil não exigir um nível básico de caracterização e de CGI. E os live action japoneses, o CGI é feito, tipo, com 2 pedaços de pau e um foguinho. Porque, por exemplo, a gente pega a adaptação de Shingeki, aquilo lá é constrangedora de se assistir, assim, num nível que eu fico, gente, isso aqui, esse gigante, ele é tão bizarramente feio que ele te assusta, porque aquilo ali é muito indescritível, pra dizer o mínimo. O Shingeki, ele é um ótimo exemplo disso, porque, por exemplo, eu tava falando lá da questão do One Piece, só que o One Piece ainda dá pra se explorar pra um lado mais cartunesco, assim, tipo, às vezes vai ter alguém que vai ficar incomodado, mas no geral, tipo, acho que é uma coisa que dá pra seguir conforme a obra. Agora, o Shingeki é extremamente complicado, porque é uma obra que se leva muito a sério, tipo, a temática dele é toda uma pegada mais dark. E ao mesmo tempo tem aqueles monstros lá, os Taos dos Titãs, e eles são horrorosos, sabe? Aí, pô, como você faz uma temática extremamente séria com um monstro que é totalmente caricato, sabe? É uma coisa que eu percebo, tipo, de novo, eu vendo muito de fora, porque eu sou bem, assim, sei o raso de anime, mangá, mas eu vejo que muita gente se afasta do Shingeki porque, tipo, espera algo sério que de fato é a obra. Só que a primeira coisa que se depara é com aquele bicho horroroso, sabe? Aquela humanoide e fala, tipo, nossa, que é ridículo, sabe? Então, como que você faz uma adaptação que, tipo, consegue atingir os dois públicos bem, sabe? Uma coisa muito complicada de fazer. É que eu sou da teoria, assim, que pensando pelos mais... Eu acho que a adaptação de quadrinho, pensando em Marvel e DC, não se encaixa isso. Mas eu acho que a adaptação de mangá é muito difícil ela ser feita pra quem não é fã já. Tirando, eu acho, o caso da série de One Piece, que a gente vai entrar no próximo bloco, que eu acho que é um caso à parte, seja o filme de Fullmetal, o filme de Bleach, o filme de Shingeki, até o filme de Death Note, ele não é feito por um público fora da bolha que já não consuma o anime. Uma pessoa que não consome o anime original ou o mangá não vai ver a adaptação, ao meu ver. Não sei se vocês concordam. Que ela não é feita para atrair novos públicos. Volto que eu acho que não se aplica a One Piece, que eu acho que a Netflix fez outra... A Netflix meio que fez uma jogada diferente que eu acho que foi bem assertiva, mas a gente discute isso depois. Não sei se vocês concordam com isso. Já que a gente entrou aí no Death Note, já vou entrar com a opinião polêmica sobre. Vamos lá. Exatamente, a questão do Death Note, pra mim, é exatamente essa. O Death Note americano, ele não foi feito pra gente, otaku. A gente que leu o mangá, a gente que assistiu o anime. Ele foi feito pra atingir um novo público. O problema é que, em vez deles fazerem, tipo, vamos por assim, um filme thriller, eles poderiam fazer, tipo, aquele filme do Zodíaco, não sei o que lá do Zodíaco. Eles fizeram um Scooby-Doo mais sério. Muito bom. Concordo, eu acho. Então, mas é por isso que eu falo. Ele não é que ele é um filme ruim. Ele é um filme ruim porque eles escolheram um tema sério, que tecnicamente é um tema sério, não, né? Eles escolheram uma história adulta, vamos por assim, né? Jovem adulto, vamos por assim, e fizeram virar um jovem adolescente. Aí que meio que perdeu a mão. Mas eu entro no ponto que esse filme do Death Note, ele não foi feito pra gente, que já conhece a obra. Ele foi feito pro pessoal que não conhece a obra. Mas é que o Death Note em específico, não sei se o Fred assistiu esse filme maravilhoso. Eu acho que... Não, só vi uns trechos do anime, acho que tipo uns 12 episódios. Não, mas o live action. O live action da Netflix. Eu acho que esse live action específico, ele não... Eu não consigo entender o universo todo dele, ele não consegue entregar o que é o universo de Death Note. Eles fazem um light cômico, porque eu gosto do Night Wolf, mas ele gritando quando o Ryuk chega, eu achei assim, meu Deus. O Light está gritando que nem histericamente. Está tendo um chilique aqui. Isso me incomodou profundamente.
aquele L muito descoladinho, porque o L não é, tipo, descolado, ele é um emo esquisito que fica comendo doce com uma colherzinha e sentando de um jeito esquisito. Aquele L tava muito descolado e maneirinho e correndo e fazendo algo grandes auês. Eu acho que a única coisa que eu realmente digo, mais ou menos gostei disso aqui, é que eu achei o In The Vole, que é o Ryuk, eu achei um Ryuk ok. Achei o CGI do Ryuk tava... Podia ser melhor? Podia, mas podia ser muito pior, podia ser um colossal, O gigante do Shingeki no Kyojin. Podia ser um Shingeki... exatamente, podia ser um gigante Shingeki no Kyojin. Mas, agora trazendo um pouquinho pro que o Fred falou de super-heróis, eu acho que DC e Marvel conseguem conversar mais com o público que não é do nicho. Os filmes da DC, na Era de Ouro Marvel, a gente pega mais, porque hoje em dia tá meio complicado. Eles tinham uma grande facilidade de criar conexão com quem não lia quadrinhos. E atingiu um povo, muita gente, atingia tipo 90... Todo mundo assistia a fase de ouro da Marvel. Era muito difícil quem não assistisse e nem conhecia nada dos quadrinhos. Aí eu não sei o que vocês acham. Eu acho que tem algumas questões que envolvem isso, tipo... eu acho que, por exemplo, é muito mais fácil também a gente do Ocidente, justamente por ser um material do Ocidente, sabe? É uma coisa que, tipo... Por mais que, tipo, as pessoas não estejam familiarizadas, as pessoas conhecem, sabe? Elas sabem quem é o Homem-Aranha, quem é o Batman, mesmo que, tipo... a pessoa nunca leu um quadrinho do Homem-Aranha, mas, tipo, ela tem uma dimensão... E no caso ali, tipo, de novo, de mangás, quadrinhos, é uma coisa até que pega um pouco essa barreira, sabe? Às vezes, por ter aquela característica, obviamente, do estilo oriental, algumas pessoas têm alguma rejeição com isso. E outra que, tipo, é uma coisa que foi feita há mais tempo, né? Tipo, só do MCU lá com o Homem de Ferro, ele começou em 2008, né? E aí a gente tem, tipo, os Batman, Super-Homem... Pô, Super-Homem lá do Christopher Reeve, que é um dos, tipo, mais aclamados, acho que é o mais aclamado Super-Homem. É um filme de 78, sabe? Então, tipo, eles ainda tiveram muito cenário pra explorar, assim, pra ver o que dá certo, o que dá errado. Porque o próprio Christopher Reeve, tipo... A galera lembra muito do primeiro e do segundo filme, que obviamente são um clássico, mas o terceiro e o quarto, assim, a galera odeia, sabe? Você vai ver as notas do filme, as críticas dele, nossa, são péssimas. Enquanto, tipo, a questão do mangá ali, de adaptação pra live action, eu acho que é uma coisa que ainda tá a menos passos, sabe? Tanto que o One Piece agora foi um grande acerto, né? Todo mundo tava elogiando, mas, tipo, é uma coisa que você vê não foi tão testada igual o mundo dos quadrinhos foi, né? Que tá quase batendo 100 anos só de filme. Aí que o Siga depois tentaram com o Dragon Ball, tá? Em 2009 foi feito o filme Dragon Ball, eles realmente... Vamos fazer um filme sim, mas, tipo, comparado com um filme de 78 e um de 2009, ainda é uma diferença brutal, né? Tipo, e o Dragon Ball foi esse primeiro passo, depois, tipo, ainda é uma coisa muito devagar. Tipo, Dragon Ball mesmo, eu acho que, por exemplo, se fosse feito hoje em dia, tipo, jamais iam ter o relaxo que foi aquele live action, sabe? Que é mais, assim, pra surfar no nome do Dragon Ball do que realmente, tipo, ó... Vamos adaptar esse material, sabe? Mas eu acho que esse filme do Dragon Ball, ele foi muito um surto coletivo, porque não tem como alguém financiar um filme desse. Às vezes eu penso, será que isso aqui realmente existiu, sim? Porque, olha, nada nesse filme era bom. Gente, eu acho que é uma das piores adaptações da face da Terra. Tudo era... Nossa. Nossa, é bem deprimente esse. Porque, assim, esse por exemplo, filme. vou puxar até para um outro que a gente pode falar que existe uma grande discussão. Vamos pegar, por exemplo, o Scott Pilgrim, o filme. O filme, o live action, não pensando na animação que veio depois, ele virou um filme cult. Ele se tornou um filme cult, assim... Mas aí eu tenho um ponto com o Scott Pilgrim sobre... Scott Pilgrim, ele é, pra gente que tava ali na adolescência quando ele lançou, ele é um filme extremamente divertido, todo cartunesco. Eu gosto desse filme.
É só que, se a gente parar pra pensar que a gente tinha zero noção do que era um Scott Pilgrim, qual era a base que a gente tinha pra assistir o filme e falar se ele era ruim ou não? Exatamente. Mas é que eu acho que Scott Pilgrim é um filme que ele funciona sozinho dentro, assim, tipo... Acho que ele funciona sem ter relação com o HQ. Não, É eu li a HQ muito tempo depois, mas eu gosto do filme. Sinto que tem a essência do Scott Pilgrim naquele filme, assim. Eu sinto. Então, é aí que entra um ponto. A primeira que a gente, quando lançou, a gente não tinha base pra falar, isso tá bom, isso tá ruim. Igual a adaptação de Harry Potter. Tipo, a gente só vai ter noção que os filmes são ruins, entre aspas, depois que a gente lê o livro, que você percebe que o filme... principalmente o sexto filme, ele, tipo, não tem nada a ver com o livro. Ele tem, tipo, 80% nada a ver com o livro. Mas... eu acho que também vai muito da proposta. O Scott Pilgrim, ele foi feito pra ser um filme de comédia, cartunesco, escrachado. É que nem a gente assistir o Máscara. O Máscara é pra ser cartunesco, é pra ele fazer aquelas coisas exageradas e tudo mais. Então a gente sabe que aquilo funciona. O difícil é quando você vem pra uma coisa que, tipo... Dragon Ball não tem nada de Dragon Ball, essa é a questão. E eu, particularmente, entre o Scott Pilgrim do live action, pela primeira vez na vida eu vou dizer que eu preferi o live action à animação. Eu me diverti, eu achei uma história com mais começo, meio e fim. E uma narrativa que não pegando... tudo bem que as HQs têm mais volumes e tudo mais do que os foram apresentados no filme, mas a narrativa do filme live action misturando com animação me prendeu, e essa coisa bem cartunesca me prendeu mais do que o série animada sendo toda cartunesca. Não sei se pegou essa pra vocês também. Não, então, o problema é que eu acabei nenhum nem outro, mas assim, o que eu posso falar de quem tá vendo de fora é que assim, talvez o live action do Scott Pilgrim tenha sido um maior destaque, assim, tipo, ele é mais conhecido, mas ao mesmo tempo eu percebo que ele é mais 880, tanto que, tipo, até achei engraçado você ter comentado que ele virou cult, porque, tipo, a percepção que eu tenho é, tipo, tem gente que gosta muito desse filme, tem gente que odeia, sabe? Tem gente que fala que é horrível. Enquanto a animação, tipo, de novo, parece algo mais nichado, mas eu vejo que, tipo, não é tão abrupto, assim, não tem gente que, tipo, que rejeita tanto, sabe? No máximo é a galera que, tipo, não acha nada extraordinário, sabe? Mas também não vi ninguém comentando que odiava a animação. Eu não disse que eu odeio, eu só disse que o live action é melhor. Então agora vamos puxar o grande case de sucesso do mundo dos mangás, que é One Piece, que a gente já pode puxar junto uma questão que é o seguinte, que eu acho que é super importante, que seria a presença do autor junto da obra. Eu acho que isso é extremamente... Porque, assim, se eu sou o autor de Death Note, eu tenho certeza que ele não tava... Então, aqui está o direito da minha obra, Netflix, vocês comprem, façam o que quiser. Porque se eu fosse dona do Death Note e me fizesse aquele filme, eu ia ficar bem triste. Eu acho que... eu vou ser uma pessoa bem sincera. Eu era a maior hater da animação de One Piece, do live action de One Piece, porque eu achava que era impossível adaptar One Piece, porque... Tem mais de 1000 capítulos, mais de 1000 episódios. É muito, muito, muito cartunesco, mas eu acho que eles conseguiram. Opiniões. Quem não precisa nem ter lido, quem viu a série, gostou da adaptação. Eu, como fã de One Piece, eu gostei muito do que eles fizeram. Senti falta de algumas coisas durante a primeira temporada. Não entendi direito ali algumas mudanças na história. Tipo, a gente não ter o Krieg, por exemplo. Uhum. Que eu acho o arco do Krieg ali um pouco importante. Eu acho que deveria ter tido ali, pra dar uma profundidade um pouco mais ali no Sanji. Também concordo. Mas eu acho que ele funcionou bem. Não vou falar assim, funcionou bem porque o Oda tava lá cuidando. A gente sabe que basicamente sim, mas assim,
acho que ele funcionou bem em um contexto geral. A animação, o investimento que a Netflix fez foi bom. Mas eu acho que veio muito que a Netflix ela foi inteligente em ter preparado o território antes. Porque, querendo ou não, não foi o live action que fez o pessoal começar a assistir o anime. Foi a Netflix trazer para o catálogo, ter trago dublado. A dublagem, graças a Deus, foi boa. Não foi uma coisa bem escrota. A dublagem agradou muito quem é fã também. Inclusive, até eu tava reassistindo quando lançou, reassistindo dublado. E então, pra eles já prepararem o terreno, o pessoal já ter noção do que é One Piece, que é algo cartunesco, como eu falei, o Máscara é cartunesco. Então a gente não estranha quando a gente vai assistir o filme do Máscara, porque a gente sabe que a proposta é aquela. O de One Piece é a mesma coisa. Eu acho que o pessoal já tendo uma noção do que era, ajudou bastante o live action a não parecer estranho, sabe? Eu acho assim. Concordo com você. Eu acho que a Netflix fez um marketing muito bom em torno de One Piece. Eu acho que tudo que ela fazia em relação a One Piece tinha muito marketing. A escolha do elenco foi tudo feito com filmado, tinha toda a criação de um clima, aparecia o navio e ia aparecendo pistas, eles iam criando o clima. Eu acho que outra coisa muito importante que eles deram certo é o elenco. O elenco, assim, vamos pegar os principais ali, a tripulação do Luffy. Eles têm química entre si e a sensação que eu tenho assistindo é que eles realmente gostam da obra. Eles conhecem o que eles estão fazendo, o papel que eles estão fazendo. Isso fica muito evidente dentro quando tu tá assistindo. Eu acho que a Netflix, ela tá preparando o terreno porque as séries dela muito bombadas, tipo Wandinha, Stranger Things, essa série Round 6 que acabou agora, os grandes sucessos dela estão se encerrando e ela precisa de um novo sucesso que consiga vender coisas, como o Brian falou, que precisa colocar bonequinhos, botar caderninhos, tudo que conseguir jogar a personagem dela pra ganhar mais é importante pra ela. Acho que isso... No caso da Netflix, eu acho que é mais gerar mais assinatura sempre. Gerar mais assinatura. Porque eu sempre vejo na época de Stranger Things eles falando, teve um aumento de assinaturas na Netflix, porque o pessoal assina aquele período só pra assistir a série e depois cancela. Então, tipo, eles precisam de série boas que eles consigam intercalar pro pessoal manter a assinatura sempre, né? Não falta uma obra. Não, e se for no aspecto de One Piece, a Netflix tá tranquila, assim, por pelo menos uns anos, porque, nossa, tem várias coisas que o povo tem medo, assim, tipo... Por exemplo, eu tô muito com receio agora na questão de anime, como que vai ser do Frieren daqui pra frente, porque as autoras, elas entraram num hiato, assim, aí, tipo, ainda vai ter a segunda temporada, que já é um material adaptado, só que, tipo, a hora que bater aquela régua de, tipo, a animação precisa continuar e a autora não tem o material pronto ainda no mangá. E o One Piece, se tem uma coisa que não vai ser problema, é isso, sabe? Eles têm muito material até essa régua bater. Digo que isso já aconteceu com Fullmetal, que tava tendo anime, e aí a autora não tinha terminado, daí eles tiveram que fazer muitos fillers numa versão de Fullmetal, e aí ficou uma versão bem ruim, daí refizeram de novo, que é o Brotherhood, esperando ela acabar tudo, daí fizeram certinho. E realmente, One Piece não tem isso, porque eu tenho certeza que o Oda só vai parar de escrever quando ele vier a falecer, que Deus tenha, que não seja antes de terminar esse negócio, porque se ele vier a falecer e não terminar, eu buscarei ele no inferno, no céu, onde ele estiver, assim como vários fãs. Mas eu acho que, voltando pro live action, eu acho que ele conseguiu fazer uma coisa, ele trouxe novos fãs. E outra jogada eu achei genial da Netflix foi que ela já anunciou a série e ela já vai fazer um outro anime de One Piece, muito mais compacto, assim, reduzindo
30 milhões de episódios na largada, assim. Então vai ter a série, vai ter o anime que tá tendo hoje e vai ter o The One Piece, que vai ser um anime reduzido, contando a história desde o início. Então ela vai pegar quem ficou órfão da série, pessoas que querem entrar no anime, mas acham ele muito grande. Então ela vai fazer muitos dinheirinhos com One Piece. Esse é um excelente ponto pra One Piece, assim, porque é uma coisa que, tipo, do mesmo jeito que a gente tava comentando sobre a questão de, tipo, o que atrai, o que afasta o público, eu acho que o One Piece é exatamente essa questão do tamanho, sabe? Que pra Netflix, né, como a gente disse antes, é excelente, só que, assim, pro público, é uma coisa que, tipo, eu mesmo tenho muito receio de, tipo, eu já assisti alguns episódios de One Piece, mas acho que eu parei um pouco depois do arco do Usopp, que eles chamam o Usopp. Só que é um negócio que eu não tive mais saco, sabe? Não tive mais paciência, que eu olhei e falei, nossa, tipo, uma luta lá, que eu não vou lembrar quem era exatamente, era o Luffy, mas assim, é o primeiro vilão que eles enfrentam em, tipo, 7 episódios. É um negócio que você fala, tipo, Nossa, meu Deus. você E a série tem, tipo, ela pode olhar pra isso e falar, tipo, olha, a gente já viu que isso aqui é uma coisa que afasta um certo público e a gente pode fazer uma coisa mais enxuta, né? Você não viu nada, você chega em um ano, são 200 episódios do Luffy chegando subindo escada pra chegar no boss. Você fica 20 milhões de episódios só subindo escada. O ano 11 filho milhões. de Cavaleiros Zodíacos. Exato. Depois mais milhões de episódios na luta dele discutindo com o chefão, dizendo que ele vai vencer. São coisas assim que, tipo, a série não tem por que adaptar a risca nesse ponto, sabe? É um negócio que, tipo, não faz sentido nenhum eles seguirem algo fiel nesse aspecto, né? Mas aí eu vou entrar num ponto. Já que a gente tá falando de adaptações, né? De mangá e HQ, vamos entrar no One Piece anime. O problema dessa prolongação inteira de sobe escada, desce escada, briga com o boss, começo da saga que o começo do anime que é uns 3 minutos do frame parado porque eles tinham que enrolar. Porque o One Piece, desde o anime, desde quando ele começou, ele já começou muito próximo do mangá. É verdade. Então eles têm que ficar enrolando, enchendo linguiça, pra eles não chegarem exatamente no capítulo que tá, pra tipo, o capítulo que vai ser lançado hoje vai ser o episódio que vai ser lançado hoje. Então eles têm que ficar enrolando demais. Isso é triste. E hoje ele tá, tipo, muito parelho, tipo... Se eles fizessem parelho hoje onde ele tá com um capítulo, certamente eles estariam sentadinhos esperando o Oda lançar sem ter o que fazer, porque... Vai ser basicamente isso, né? Porque eles continuaram, mesmo com o Oda entrando de férias lá, que ele deu aquele período de férias dele, aquele hiatus dele, eles continuaram lançando por, acho que 1 ou 2 meses. Eu fiquei assim, amados, parem de lançar episódios, espero o Oda voltar. Senão não vai ter, vocês vão chegar junto e já era, cara. Mas exatamente. Daí, o problema é disso. Eu acho que assim, o One Piece ele deveria virar um anime de temporada. Eu também acho. Eu acho que ele deveria virar um anime de temporada. O problema é que é a galinha dos ovos de ouro da Toei e da TV Tóquio. Então não vai parar. Se a Toei parar com o One Piece, ela não tem mais... Ela tem que demitir todo mundo, ela não tem funcionário. Então. Agora, só pra encerrar então o live action One Piece, eu vou fazer uma pergunta pra você, Brian. Você é time Lucas Amorim pra ex? Ó. Você não pegou a referência? É que tem aquele brasileiro que quer muito pra ser... Se é brasileiro, eu quero que ele entre, independente. Eu torci tanto pro Ruff ser um brasileiro. Eu também torci, mas é que infelizmente, eu vou ser contra, porque eu prefiro o Cholo Menendez sendo o meu ex. Sorry. Ih, fica torcendo pra ex, que tóxica. Mas ele é latino, tá? Já que a Netflix acha que mexicano é tudo igual ao brasileiro, que nem ela fez com o Luffy, o que eu posso fazer? Tá. Então, eu acho que assim, já que ela meteu um mexicano lá pra fazer o Luffy, o Ace, que poderia ser um mexicano, pode virar um brasileiro. Joguei pro universo.
Aquele menino é meio cansativinho. Você segue ele no Instagram, você vai ver, vai mudar os seus conceitos. Mas Ah, enfim, então tá. Se ele é cansativo, eu cancelo ele e a gente vai pra melhor vou te opção. mandar, vou te mandar pra você ver depois. Faz assim, nem ele nem o outro. A gente escolhe um novo. A gente escolhe o terceira novo. via. O Yuji, pode ser o Yuji. Não. Bem, enfim. Agora vamos então um pouquinho sobre quadrinhos. Vamos começar então por nessa fase ruim que estamos atualmente da Marvel. Acho que Marvel e DC, vamos pegar, por exemplo, vamos puxar um pouco pro filme que saiu agora do Super-Homem. Eu acho que o burburinho foi mais, mas eu acho que teve eu acho que vai ser uma bilheteria ok, mas eu não sei se as pessoas vão ter... Não sei se o pessoal cansou de filme de super-herói. Eu Se tenho eles duas não sabem- opiniões sobre o filme da DC barra Superman. Então Eu você já acho- pode... Eu acho Se que o eles não pessoal sabem- vai... Perdão, pode falar. Não, só ia dizer, se o pessoal tá cansado ou se o pessoal não sabe, se não adianta mais chamar James Gunn, quem for, não se sabe mais o que fazer com super-heróis. Eu acho que é um pouco dos dois. O pessoal deu uma cansada. Hoje em dia, quem acompanha são os fãs mesmos. Não tem mais público novo. Eles não estão conseguindo se reinventar para trazer um público novo. Isso eu falo que, tipo, pensa assim, Velozes e Furiosos. Hoje em dia, quem assiste Velozes e Furiosos é quem acompanhou lá desde o primeiro filme e tal. Mas falar que eles estão inovando em alguma coisa nos filmes, não estão. Pô, E- tem até carro voando pra dentro de helicóptero, tu quer dizer que não? Não vamos falar daquele carro passando pelo... saindo da estratosfera. Muito bom. Enfim, volta aqui. Né? Eu assisti o Superman na pré-estreia da pré-estreia, que foi no dia 8, que teve a primeira sessão. Foi no mesmo dia da cabine de imprensa, mas eu não fui na cabine de imprensa, fui no mesmo sim. Já vou lançar aqui meu favoritismo. Entre Marvel e DC, eu sou muito mais fã da DC. Sempre fui muito mais fã da DC. Eu até tinha pedido pra precisar do overview, porque eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre o filme do Superman. Lança. Que ele não é um filme ruim. Eu acho que ele fez bem o que ele pretendeu. Ele fez... Pra quem não assistiu ainda, já vou dar um pequeno spoiler aqui, que ele faz exatamente o que o Homem-Aranha do Tom Holland fez. Ele ignorou completamente em passar toda a origem novamente no filme. Ele começa ali só com uma pequena apresentação, tipo... muito tempo atrás, caiu uma nave, e é só um narrador explicando isso, coisa de 2 minutos, e a gente já vai pra época atual do filme, que se eu não me engano é tipo o ano 3 dele como Superman. O filme, ele é exatamente como ele aparece no final, um James Gunn filme. É um filme do James Gunn. Se você assistiu Guardião das Galácticas, Guardiões da Galáxia, você vai ver as mesmas... Todo mundo diz isso. É praticamente o Guardiões da Galáxia com o Superman. Não que seja um filme ruim. Tem até o Pet. Tem até o Pet. Exatamente. Tem cena de luta com musiquinha. Eu fiquei assim, eu já vi isso aqui em algum filme da Marvel. Mas assim, ele é um filme bom. Introdutório pro mundo. Eu acho que assim, quem gosta de filme de super-herói vai gostar. Mas nada que reinvente pra trazer quem está cansado. Eu não sei se em algum momento as pessoas que estão cansadas vão deixar de estar cansados. De voltar assim, a dar um reavivamento. Porque eu acho que foi o que eu falei. É igual Velozes e Furiosos. Cansou. Tô assistindo ali, tem gente que tá assistindo, tipo assim, só pra saber o que vai dar no final. Só isso. Mas falar que está bom é uma opinião um pouco forte. Fred, sua área aí. Olha, eu tipo, concordo e discordo de algumas coisas, porque a questão do... Realmente, ele não tá reinventando nada, mas eu acho que ele traz algum aspecto, tipo, que é novo e não novo, porque, tipo,
ele é novo pros moldes dos filmes que a gente tá vendo recentemente, mas ele não é nada de novo, tipo, igual você falou, nada que a gente tenha visto, tipo, nossa, é a primeira vez. Que é tipo um próprio estilo mesmo de contar as histórias, assim. Eu percebo que o que muita gente, tipo, eu incluso, elogio muito o filme do Super-Homem, é que ele exala aquele ar de quadrinho, sabe? Ele não tem medo de abraçar a coisa que é da origem do personagem mesmo. E, tipo, aí, claro, se a pessoa ela tá enjoada de filmes de herói num geral, realmente, tipo, talvez ela olhe pro Super-Homem e fale, tipo, sabe, não achei nada demais, que nada diferente. Mas se ela tá enjoada de certos modelos que as histórias de super-heróis vêm sendo contadas, aí talvez ela possa, tipo, achar um respiro nesse filme. Porque, por exemplo, a gente tá vendo hoje em dia, tipo, claro que o do James Gunn provavelmente vai ter esse padrão e talvez sature num futuro. Só que as coisas são muito delimitadas por agora. Tipo, a DC ela tava muito encabeçada com a coisa do Snyder. Então, por exemplo, a galera que tava meio carente, de novo eu incluso, de um super-homem mais, tipo, escoteiro, mais, assim, homem da esperança, tava de mão vazia, sabe? Porque é aquele mundo sombrio, aquele mundo realista, tipo, o super-homem como um deus diante das pessoas. E aí, tipo, esse filme novo, ele traz uma pegada mais super-homem do Christopher Reeve, sabe? Aquele super-homem que você olha e fala, nossa, assim, é... Tipo, aquela figura que você fala, pô, que figura legal, sabe? E o da Marvel, assim, tipo, é difícil dizer que se eles vão pra algum lado parecido, assim, porque, tipo, a Marvel, ela tá... Um dos grandes problemas que eu vejo, do mesmo jeito que eu tava falando da DC do Snyder, a Marvel tá muito presa nessa fórmula do MCU mesmo, sabe? É verdade. Você vê até que quando tem outras obras que eles podiam fugir disso, tipo, sei lá, um What If da vida, que eu acho que é tipo um dos maiores desperdícios de potencial do MCU nos últimos anos, porque é exatamente isso, sabe? Eles podiam fazer coisas com, de repente, um estilo de animação diferente, outros personagens que não foram explorados, tipo, sei lá, pega um motoqueiro fantasma da vida, um Blade que tá nesse limbo aí até agora, tipo, traz esses personagens. Só que você vê justamente o que você já viu sempre no MCU, só com outra roupagem, sabe? E é umas coisas tipo, o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse um uniforme um pouco mais azul do que vermelho? Eu falo, tipo, meu Deus do céu, sabe? Aí essas coisas realmente são bem cansativas, sabe? Porque é muito formulaico, sabe? Então, Eu tenho... vou... Pode Desculpa. Eu só tenho uma opinião um pouco assim com a Marvel sobre... Será que a culpa é da Marvel mesmo? Tem coisa que obviamente a gente sabe que é. Mas uma coisa que eu percebo muito da Marvel, que eu vejo sempre em discussões, é... Os filmes estão ruins, ou as pessoas estão presas dentro do saudosismo e eles só querem ver Robert Downey Jr. fazendo um Homem de Ferro, a Scarlett Johansson fazendo a Viúva Negra... eu sou dessa. Qual é o nome do Capitão América? Chris Evans. Chris Evans fazer o Capitão América. Porque assim, porque naquela fase era melhor. Era melhor? Vocês assistiram Guerra Civil? Aquilo é uma bosta. Polêmico? Não, aquilo, a Guerra Civil é uma bosta. Principalmente, eu não li inteiro, eu li o começo. De Guerra Civil, aquilo não tem nada a ver com a HQ. E Mas isso ninguém critica. Não, mas é que meu ponto é, eu acho assim, tem dois distintos. Eu acho que a DC tem super-heróis muito melhores do que a Marvel. Eu acho, assim, muito mais icônicos, tirando em HQ mesmo, antes dos filmes. Mulher Maravilha, Super-Homem, o Batman, toda a Liga da Justiça. Quando pensava em super-herói antes de filmes, vinha sempre o Batman e o Super-Homem, basicamente. E da Marvel tinha o quê? O que era muito forte era o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Mas aí que tá. Eu acho que a Marvel soube criar personagens mais icônicos no cinema. Ela conseguiu tirar os personagens dela que não eram tão icônicos nas HQs e torná-los icônicos no cinema. Ela fez isso muito bem, com maestria. Acho que ela errou no momento onde ela matou todo mundo que o povo, que a maioria das pessoas gostava, ela matou todo mundo. Acho que ela podia ter deixado uns 2 vivinhos, assim, tipo, que ela pudesse usar no futuro.
E eu acho que o problema é que a DC ela nunca conseguiu aproveitar o potencial dos filmes bons, dos heróis bons que ela tinha. Então, mas aí que eu vou te entrar com um ponto. Você sabe por que a DC não conseguiu emplacar o que eles quiserem emplacar? Por quê? O tom do filme não é o mesmo da Marvel. O pessoal foi assistir os filmes da DC achando que ia ser a mesma coisa da Marvel, porque a Marvel estava em alta. E a DC, tanto na HQ quanto no... A DC, em um contexto geral, ela é... o que a Marvel é muito colorido, a DC é muito escuro. Sempre foi assim nas HQs e tudo mais. Que nem ele falou, porque eu sinto o Superman, sinto falta do bom moço. Mas o primeiro filme, o Man of Steel, com o Harry Collins, pra mim, ele é um filme de Superman. Eu não vou falar que eu odeio, é porque eu não gosto da premissa do escoteiro. Então eu não sou fã do Capitão América e eu não sou fã do Superman. Eu gosto mais do Superman hoje em dia, não vou mentir que eu sigo odiando ele. Não, eu gosto mais dele hoje em dia. Mas eu odeio toda a premissa do bom moço. E o filme do Man of Steel, ele funcionou muito bem, que chegou ao ponto de eu assistir e falar, eu falei, caramba, esse é um filme muito bom. Porque ele aprendendo o que ele é. Ele nunca se achou superior. Ele sempre entendeu que ele tava ali pra cuidar dos pessoal. Só que assim... primeiro, é um filme escuro. É um filme sério. Pouca gente assistiu o Man of Steel. Na verdade, o pessoal começou a acompanhar a DC no Batman vs Superman. É verdade. E o que muita gente não entendeu no Batman vs Superman, porque ficou escrachado, pra mim ficou bem escrachado, o Snyder, ele tinha um plano. A DC não deixou ele seguir com esse plano. Ele ia fazer o universo cinematográfico da DC com a história do Injustice. Ele estava encaminhando tudo para fazer o Injustice acontecer no cinema. A DC não deixou acontecer. A DC podou ele, porque o pessoal não entendeu a proposta, que teve o Batman vs Superman. O filme do Batman vs Superman, que todo mundo fala, é horrível. A única coisa pra mim ali horrível que tem naquele filme é o Martha. Puta que Nossa, eu acho o Lex Luthor desse filme terrível, assim. Eu acho que Eisenberg é deprimente. Eu concordo, é verdade. Ele é ruim porque ele não é tão sério, tão tipo o Lex Luthor sério. Realmente, eu concordo. O Lex Luthor ele é ruim. Ele é muito Lucy Crazy. Mas o Snyder, eu acho que ele não teve a liberdade de fazer o que ele queria. Esse é o ponto. Eu sou sincera que eu gostava muito do elenco que tava ali. Tirando o Ezra Miller de Flash, que eu odeio o Ezra Miller de Flash. Na verdade, eu não gosto do Ezra Miller de modo geral, né? Porque ele ataca cadeiras nas pessoas. Mas, eu não gostava do Ezra Miller. Sequestra famílias havaianas. Exatamente. Mais perigoso que os tubarões no Havaí, mas enfim, né? Voltou agora com tudo, pois ele pode. Então, mas eu não gostava do Flash, mas assim, eu gostava do Superman. Eu gostava do Henry Cavill. Ninguém gostava muito, mas eu gostava muito do Ben Affleck de Batman. Eu gostava. Nossa, muito. O cansado Ben Affleck. Nossa, gente, só que assim, odeio. Pra proposta do Batman dele, que é um Batman de 40 e poucos anos, que já perdeu o Jason Todd, ele era um Batman perfeito. Acho que a única coisa que não me pegou ali foi, tipo, ele usando arma. Porque ali na proposta onde ele tá, na idade que ele tá, ele realmente não usaria armas. Concordo. Mas de resto, eu acho que eles estavam gostosos. Aqueles. Nossa, eu sinto que é o Ben Affleck, tipo, batendo de contrato, sabe? Ele olha e fala, nossa senhora, tenho quanto pra pagar, vou ter que fazer esse filme de herói aqui, mas você vê, tipo, o Ben Affleck, ele tem qualidade de atuação, sabe? Diferente, tipo, de um Henry Cavill da vida ou da Gal Gadot, que são bem limitadíssimos, embora eu ache o Henry Cavill a cara do super-homem. Eu acho que a Mulher Maravilha injustiça. Primeiro, o segundo é ruim. O primeiro filme da Mulher Maravilha é muito bom. Muito bom, é muito bom. Não, ele tem suas qualidades, mas a Gal Gadot, assim, ela deixa a desejar enquanto atriz, né? Tipo... Era uma Mulher Maravilha muito boa. Ela foi injustiçada da Mulher Maravilha.
Na verdade, eu tenho uma opinião que o pessoal gostava muito, porque até o primeiro filme ele foi extremamente elogiado. O Exatamente. pessoal só pegou o ranço dela depois das tretas dela. Porque Exatamente. até entanto todo mundo Ela gostava era dela como. apagadíssima. Aí vieram com que ela não sabe. Eu concordo com você. O primeiro Mulher Maravilha era considerado o melhor filme da DC daquela época. O 2 tem sua discórdia. É ruinzinho? Não é o nível do primeiro. Mas o primeiro, gente, a roupa dela, Tamícera, tava tudo lindo. Aí ela Não, caiu. ela visualmente encaixa bem, mas, tipo, ainda no primeiro tem, tipo, alguns problemas que... Nossa, aquele Ares lá no final, que fica aquela batalha lá, nossa, é terrível, assim. O Eles importante é têm que ela umas entregou piadinhas, beleza. assim, que é uma vibe meio Marvel da vida, tipo... Beleza. De novo, o filme tem suas qualidades, mas, nossa, tem uns problemas também que... Não, mas, gente, Meu Deus, já da época... a cena dela saindo da trincheira, pelo amor de Deus, era cinema aquela cena dela saindo da trincheira, no meio da guerra. Não, então, mas todo mundo quando fala do Mulher Maravilha fala da cena da trincheira. O problema é que o filme tem as outras Eu horas acho e aí que Ela é ela absoluto deixa cinema a aquele desejar. filme. Isso do cinema. Eu concordo com o Brian. Eu acho que tinha um elenco muito bom, tinha tinha futuro e eles resolveram. Eu gostava do Henry Cavill. Eu achava o Henry Cavill e o Bruce e o Ben Affleck lindíssimos. Eu achava delícia para os meus olhinhos. Ia pro cinema com alegria. Todo mundo era bonito, menos o Ezra Miller, que eu não gostava como Flash e parecia que ele usava uma armadura. Mas, enfim. E outra, eu achava, principalmente os três, tinha muita química como super-heróis. Acho que foi Com a Trindade. Nossa Eu acho que eles tinham muita química com a Trindade. O que não a sinto gente química falando sobre nenhuma entre eles. Eu e o Brian sendo cancelados porque nós gostamos dos da DC antiga. Mas Você assim, precisa Galgador. mas foi o que eu falei. Foi o que eu falei. Eu acho que assim, o problema do universo da DC foi podar o Snyder, não deixar ele fazer o Injustice. Aí o que fudeu tudo, que foi aí que desandou. Porque Batman vs Superman não é nossa, obra-prima absoluta de cinema, não é a Mulher Maravilha 1. É isso aí. Mas ele era um filme de introdução pra gente, que ali ele já trazia o Flash tentando voltar, o Flash falando assim, proteja a Lois, protege a Lois, protege a Lois, que ele voltava ali várias vezes no sonho do Batman. E tem a distopia, que ele vê o futuro e tudo mais ali no Batman vs Superman. Então ele já estava encaminhando tudo para entrar no Injustice. Só que o que aconteceu? O pessoal não se adaptando ao tom escuro da DC, o que eles fizeram? Qual que foi o próximo filme? Esquadrão Suicida, o primeiro. Ai, odeio esse filme. Mas aí vamos entrar. Eu gostei do filme. Se eu desconsiderasse todo o universo, eu acho ele um filme ok. Um filme de super-herói ali pra assistir na sessão da tarde. Um Batman e Robin de 1996. Só que, querendo ou não, o Injustice era pra entrar no universo da DC, porque era pra existir... O Injustice não, o Esquadrão Suicida era pra estar ali no estar no universo da DC, porque era pra existir o Injustice, porque eles precisavam da Arlequina e de alguns vilões ali do Injustice. Tá. O que eles fizeram que eles fizeram quando viram que, tipo... Ai, não gostaram de Batman vs Superman ser um tom escuro. Vamos fazer um tom mais animado. Se você pegar o primeiro Esquadrão Suicida, ele é toda a fórmula da Marvel. É tudo o que a Marvel já fazia. Piadinhas em momento errado. O 2 Nossa, o 2 eu acho mais que o 1. Eu não assisti o 2, então não vou opinar. Mas o 2 é o quê? A James Gunn Movie, então... A verdade. Fred? Eu acho ainda que, tipo, o Esquadrão Suicida antigo, ele tem, tipo, alguns problemas. Por exemplo, a questão de ter, tipo... Nossa, tem o que? Eu acho que uns 10 personagens no total, sabe? E aí entra aquelas questões também, tipo, fora do filme. Por exemplo, o Will Smith lá tem aquelas questões que, tipo, ele nunca pode interpretar um cara ruim, assim, um cara vilão num filme de vilão. Então, eu acho que, assim...
Não, é umas coisas assim que fala, tipo, nossa, pra quê? Sabe? Por que você vai entrar num projeto desse se você não topa ser o cara do vilão? E o novo, ele entra nessa questão, tipo, ele acerta mais no tom dele, que é um tom mais, tipo... Assim, todos os filmes do James Gunn têm um estilo parecido, mas, assim, o do Esquadrão Suicida, ele é bem escrachado, porque, tipo, o grupo é um grupo escrachado, sabe? Por exemplo, o Super-Homem, ele tem as piadas dele, mas ele ainda tem uma coisa que se leva um pouco mais a sério, apesar de ser um clima leve. O do Esquadrão Suicida, ele pega justamente a temática, tipo, gente, a gente é um grupo todo esquisito aqui, todo de gente que não era pra estar junto e vamos fazer essa missão porque a gente é obrigado, sabe? Nisso vai fazendo uma dinâmica entre eles. Eu acho que as pessoas não tá. Talvez as pessoas estejam cansadas de universo compartilhado. Porque eu acho que tem tantas Sim. histórias boas que poderiam ser contadas, tipo, vamos fazer uma piada mortal. Não tem nada que nada, é um filme sozinho, vamos fazer isso. Por exemplo, Coringa, vamos fazer o Coringa. Tá, fizeram o Coringa 1. Aí, deu certo, Coringa 1, vamos fazer o 2. Aí fizeram aquele filme que não tem pé nem cabeça, gente. Coringa 2, ele não tem razão pra existir. Não tem... Olha, eu saí do cinema assim, gente, pegaram milhões de dólares e fizeram esse filme. Não tem sentido algum aquele Literalmente filme. milhões de dólares, porque o cachê da Lady Gaga não deve ser barato. Não deve ser... Não, tudo isso... gente, pelo amor de Deus, já é... Pra no final não ser o Coringa. Isso, não. A gente viu 2 filmes do Arthur, a gente viu ele enlouquecendo, ele sendo depressivo, a Arlequina, e ele não era o Coringa. Eu vi esse filme. Mas deixa eu não assisti o 2, tá? Então eu não vou. Mas eu vou assistir em algum momento. É porque eu assisti o 1, mas eu também não terminei de assistir o 1, porque eu achei um filme extremamente cansado. É um filme cansado. Mas o 2 é dormir. Mas é que assim, eu acho, na minha cabeça, eu não. Provavelmente o Fred conhece essa teoria. Teoria não, né? Existe um universo, uma sequência de histórias da DC, do Batman, que o Coringa, ele não é uma pessoa. Ele é uma ideia. Por isso que existe mais de um Coringa. Existe uma história do Batman que existem 3 Coringas em simultâneo. São 3 Coringas agindo, por assim dizer, no mesmo tempo. Claramente não no mesmo tempo, não na mesma hora. Mas é tipo, um Coringa comete um crime numa noite, na outra noite é o outro e na outra noite. Porque o Coringa, ele não é uma pessoa. Ele é uma ideia. Aquela ideia do, tipo, nossa, eu vou virar o loucão aqui e, tipo, a pessoa começa a fazer o que ele acha que a outra tá fazendo de forma incrível, sabe? Eu acho que o Coringa do Joaquin Phoenix, ele foi uma introdução para exatamente isso. Existe a teoria que talvez o filme dele é do mesmo universo do The Batman, do Robert Pattinson. Do Robert Pattinson, isso. E que o Coringa que aparece ali... Só que se a gente fosse ver, né? A cronologia não pegaria. O Coringa estaria ou muito velho ou muito morto. E a gente já sabe quem é o Coringa do The Batman. Que é aquele ator do Eternos. Então eu acho que se eles fizerem parte do mesmo universo ali... Provavelmente o Coringa do Joaquin Phoenix, ele é o Coringa do... Não o Coringa pessoa. É o Coringa da ideia. Isso. Fred? É que eu acho que, tipo, talvez eles possam ter pensado nisso no começo, mas como eles já definiram um outro Coringa pro The Batman, eu acho que, tipo, eles não seguiriam com essa sequência. Eu, inclusive, acho que casa bastante a estética de um com a estética de outro, sabe? Eu acho que eles podiam ficar juntos, tipo... Até porque, de novo, esse segundo filme do Coringa é uma coisa que, tipo, é completamente pela questão comercial, sabe? Porque faturou muito dinheiro, então, por consequência, tem que ter uma continuação. Mas, assim, uma coisa que poderia já resolver e também evita outra questão que também a gente tá falando de adaptações e como elas, tipo, podem saturar. Eu acho que a própria questão do Coringa mesmo é uma coisa que já tá bem saturada, sabe?
Porque, tipo assim, óbvio, é o vilão mais icônico do Batman, assim, não tem o que falar, mas é uma coisa que tá se repetindo muito, sabe? Tipo, todo mundo já conhece o Coringa, assim, tipo, falta uma variedade no... Quero uma Os era vilões do venenosa. Batman, né? Eu quero uma era venenosa. É, exato, não é como se o Batman tivesse, tipo, poucos vilões icônicos. Não, ele com o Homem-Aranha são os que tem a maior galeria de todas, né? Então... Eu, honestamente, tipo... Claro, né? Porque aí, de novo, não é uma coisa que é possível pela questão comercial, né? Mas, assim, no mundo ideal, eu já botaria uns aninhos de descanso de Coringa, sabe? Tipo, ninguém toca no assunto Coringa até, sabe, baixar um pouco a poeira e depois volta, sabe? Porque acho Mas que aí, estão espremendo a laranja até onde não tem mais. Eu acho engraçado porque eu acho que fecha bem pra gente ir mais pro final já, que vamos finalizar só falando dos super-heróis mesmo. Que as animações da DC, os filmes de animados, são muito bons. São muito bons. Assim, tu vê eles e eles são legais porque volta pra esse ponto. Eles são histórias fechadas, assim. Não tem universo compartilhado. Tu vê ali o Piada Mortal terminou, tu vê lá o do Batman e Yakuza acabou, tu vê lá Mas tem o universo compartilhado dos 952. Não, mas eu tô dizendo esses filmes, tipo, tem o Piada Mortal, o... Yakuza, e também aquele que é muito... A Foice e a Martelo. Entre a Foice e o Martelo tem um que é muito bom também, que é do Japão. Não, a história não é tão boa, mas a animação é linda, que é no Japão feudal. Então, do Yakuza. Mas vai sair outro Yakuza, então, agora. Não, o Yakuza é o 2 e o antes é o Batman Ninja. Esse que você tá falando. Isso, Batman Ninja. Esse mesmo. Esse é muito bom. Eu acho que... eu gosto mais de histórias assim, que tu consegue... vou ali assistir no cinema, tem história... Não vou precisar ir no cinema depois ver outra história, vai ter outro Superman, vai ter outro Batman. Eu gosto de ali... são histórias muito boas, que dariam filmes muito bons... Se tivesse vários filmes do Batman, poderia até ser Batman diferente. Não precisa ter um universo. Eu acho que a ideia de universo compartilhado já me cansa, porque já não me prende mais. Eu acho que o que foi. A Marvel fez história, ela devia aceitar que acabou. Não dá mais. Acabou a fórmula dela lá dos universos compartilhados. E é isso. Eu acho que a Marvel. Fala aí, Bruno, fala aí. Eu acho que a gente vai falar a mesma coisa. Eu acho que a Marvel... O problema da Marvel foi exatamente fazer os universos compartilhados. Muita coisa que eu vejo o pessoal reclamando sobre os universos compartilhados é que, assim, às vezes quem gosta de assistir filme não gosta de assistir série. Exatamente. Aí tem que assistir o filme... uma coisa que eu queria falar isso, inclusive, que a gente começou falando sobre a adaptação, por que funciona e por que não funciona. Porque isso a gente aprende, né? Como se eu tivesse feito a faculdade, mas eu tenho amigas que fizeram a faculdade. Na faculdade de cinema, você aprende que a mídia animada, ela é diferente da mídia do videogame, que é diferente da mídia do cinema, que é diferente da mídia da série, de seriados. Que por subsequente da novela e por aí vai. Então, às vezes, o que funciona num filme não vai funcionar numa série. E por subsequente, o que funciona numa animação não vai funcionar numa série de live action, e por aí vai. Então, como eu tava falando, tem gente que gosta de assistir filme, mas não gosta de assistir série. Aí você vai assistir o Homem-Aranha hoje, pra amanhã você vai ter que assistir a série, pra você saber o que vai acontecer no próximo filme do Homem-Aranha. Ou às vezes você gosta do Homem-Aranha, mas que nem eu nunca fui fã do Capitão América. Aí eu tenho que assistir o filme do Capitão da América pra saber o que vai acontecer no próximo filme do Homem-Aranha? Poxa, complicado. Fred? Eu vejo que, tipo... É uma coisa que ficou meio que um ponto sem... Sabe, não tem como fugir mais e isso vai se tornar um problema daqui pra frente, porque... como a gente tá falando, sabe, o universo compartilhado, tipo, ele serviu ali por um tempo, né, tipo, a Marvel fez essa bilheteria imensa, assim, todo esse império em torno disso, mas, tipo, ele tinha um planejamento, sabe, um começo, meio e fim, e agora eles estão tentando tirar coisa meio das cinzas, sabe, tanto que a questão que a gente tava falando lá, o Brian comentou, as pessoas querem ver, tipo, só o Homem de Ferro, só o Capitão América, tipo... Em
Em partes eu concordo, em partes eu acho que as pessoas ainda querem ver outras histórias, mas, tipo, você vê que pra visão comercial da coisa, é realmente isso, sabe? Puta, ao invés de investir numa história original, alguma coisa realmente bem feita, vamos apelar pro fanservice, sabe? Aí bota o Robert Downey Jr. de Doutor Destino, provavelmente vai aparecer o Chris Evans de novo, provavelmente vai aparecer o Tom Maguire. E nessa parte nostálgica até é saturar mesmo, né? Mas o problema é quando saturar de que ninguém mais vai aguentar ver o filme. Mas você quer que eu trago aqui pra você um ponto que eu falo que o pessoal ele não quer ver coisa nova? Um filme que todo mundo fala mal da Marvel, e eu acho ele é um filme, entre aspas, cansativo, mas ele não é um filme ruim. Eternos. Eternos, ele é um filme, ele é muito bom. Só que assim, o pessoal não quer ver coisa nova, o pessoal não entendeu a proposta porque já é uma equipe formada. Mas é não sei o que, demora muito. Claro, cara, é uma equipe. Você tem que apresentar os 7 membros, contar a história dos 7 membros em um filme. É que o Eternos, tem vários problemas em Eternos, porque ele pegou um timing ruim. Eu acho que ele foi pandemia. Ele foi meio pós todo o rolê da Marvel, então ele tinha um legado muito grande pra segurar. Eu acho que... E outra coisa... Mas então, ser time ruim não torna um filme ruim. Desculpa, o time é ruim, mas não quer dizer que o filme é ruim. Tem uma crítica grande que ele fala que Brasil, Amazonas, e dá todo mundo falando espanhol, mas ok, a gente... Somos latinos, todo mundo fala espanhol. Mas você sabe que tem parte da Amazônia que, não que é fora do Brasil que o pessoal fala espanhol, né? Amigo, diz Brasil, Amazonas, não diz Amazonas, só diz Brasil. Não importa, eu vou defender esse ponto aqui. Mas eu acho que ainda a Marvel, tipo, arriscou muito pouco, né? Sempre que falam de alguma coisa mais diferente, falam de Eternos e, tipo, honestamente, eu nem acho assim, tipo, é bem diferente na Marvel, mas não é nada que, tipo, nossa senhora, é muito diferente. O problema de Eternos que eu tenho mesmo é que eu acho o filme só, tipo, chato e desinteressante, sabe? Mas acho que é uma coisa que não poderia, tipo, ok, a Marvel tá testando 40 coisas iguais, aí testa uma diferente e não dá certo. Então, tipo, agora só vamos fazer igual mesmo. Não, tipo, você tentou uma, não deu certo. E, tipo, outra, uma segunda, terceira, quarta. Se fizer, tipo, umas 5 coisas e der errado, aí beleza, né? Mas ela só fez coisa depois que deu errado. Deixa eu fazer um comparativo aqui. Não, mas ela não fez coisas, tipo, diferentes, sabe? Ela fez coisas que é, tipo, mais do mesmo, né? Então, ela não fez 5 coisas que tem uma pegada completamente diferente. Outra crítica que o Brian falou do meio. Eu acho que tem outra coisa. Tem atores e papéis que são bons como em filme e pessoas que são boas em como ser coadjuvantes, mas quando ganham o seu papel de destaque não fecha. O Gavião Arqueiro, a série dele é muito chata. Ele é legal ali com o papel dele de Gavião, de segundo plano ali, fazendo aquela interação com a Natasha e tal. Mas ele não segura uma série sozinho, nem a outra menina que eu esqueci no filme dele. Deixa eu só voltar um ponto no Eternos, que eu tenho uma comparação muito boa com uma coisa que eu já percebi em One Piece. Eu vejo muito pessoal reclamando. Eu não consigo assistir o começo de One Piece, porque o começo de One Piece é muito chato, porque o começo de One Piece é muito lento, porque o One Piece disso aquilo e não sei o quê. Você sabe por que o One Piece ele parece lento comparado... O começo dele parece lento comparado aos demais animes? Os demais shonens que existem? Porque o One Piece, ele não chega com a fórmula pronta falando aqui, esse é o Luffy e sua tripulação. Esse é o Luffy. 2, 3 episódios, esse é o Zoro. 3, 4 episódios, essa é a Nami. Exatamente. 5, 6, 7, 8 episódios, esse é o Usopp. Ele é lento porque ele te dá o que... Ele cria o personagem, ele te apresenta o personagem, ele te conta a história do personagem pra falar se ele vai ser ou não membro da sua tripulação. Coisas diferentes de Boku no Hero... o Naruto, porque Naruto você tem o time 7 já formado no segundo episódio, você já tem Neji, você já tem Shikamaru, tudo apresentado em menos de 5 episódios. Bleach é a mesma coisa. Você já sabe quem é foda e quem não é, quem é o fortão, quem não é.
E o One Piece não tem isso. A mesma coisa eu digo em Eterno. Eterno, ele chegou. O time para lançamento ele pode ter sido ruim. O time de lançamento. Mas o filme ele não é ruim, porque ele te apresenta. Ele fala, existe uma equipe. Aí, o principal da equipe nessa história é essa mulher. Aí ela vai lá, aí ela conta a história dela. Eu acho, o que pegou pra mim no Eternos ali, que eu comecei a achar um pouco maçante, é focar muito na história dela com o Ícaros. É Ícaros? Isso. Eu sei que, tipo, a toda hora voltava, porque a gente tinha um relacionamento e não sei. Era uma eterna dele. Mulher, você tá com macho novo, vai atrás do macho novo, pelo amor de Deus. Mas quando ele contava a história dos outros membros da equipe, dava profundidade e ele fecha ali, ele fecha bem. Ele conta, ela é isso, ela faz isso, o Ícaros é isso, faz isso, o cara lá, ele é isso, faz aquilo, a Athena é isso e faz aquilo. Fecha, e junto eles fazem a equipe e tem a história e fechou. Eles derrotaram o vilão, ponto. E tem o chamado do segundo filme. E é isso, fechou. Só que ele não hoje, estamos esperando pra saber qual é o papel do nosso querido Harry Styles. Que ele é até irmão hoje... do Thanos. Hã? Ele é irmão do Thanos. E é isso, tá bom. Tá ótimo. nunca mais foi visto. Aqui não tem cachê pra pagar ele, aqueles. Nossa, ultimamente eu prefiro que deixem aberto mesmo, porque também ficaram falando muito qual que seria a função lá do Celestial na Terra, e aí inventaram de colocar isso no Capitão América 4, falou tipo, nossa, gente, só aceita que deu errado e bola pra frente, sabe? Não tenta remendar isso que fica pior. Nossa, de real, do nada que parece aquilo no Capitão América, eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Eu tive que procurar no Google o que é isso que tá acontecendo. Essa guerra do Japão. Tipo, é a história do multiverso, não, do universo compartilhado, sabe? É de tipo, precisa amarrar todas as pontas, não importa o quão irrelevante seja uma delas, sabe? Fala, tipo, gente, ó, só segue o baile, sabe? O povo faz piada lá, mas no fundo, ninguém quer saber mais. Exatamente. Então, gente, vamos no caminhando para o final. Quero considerações finais para encerrarmos nosso episódio. Death Note não é um filme... Mentira, é verdade. Ele é ruim, sim. Mas ele não foi feito pra gente que assistiu a obra original. Ou seja, o Brian vai constantemente defender Death Note. Não. Foi o que eu falei. É que a obra não foi pra gente. Pra um filme teen, se a gente não conhecesse a obra, ele seria só trash. E você, assim. Fred, o que você quer de consideração final? Bom, pegando um pouco do que a gente falou, assim, eu acho que as adaptações, elas são, tipo, a faca de dois gumes, né? Dá pra você fazer muita coisa boa e você fazer muita coisa ruim. E, tipo, é um pouco triste que a gente fica tão dependente de coisa que dê certo comercialmente, sabe? Porque às vezes a gente vê coisas que realmente mereciam ser adaptadas, sabe? Poderiam seguir uma história interessante, mas elas são descartadas porque, tipo, não atinge conforme o plano ali do objeto que tá sendo adaptado. Por exemplo, a própria coisa do Guerra Civil lá que vocês comentaram anteriormente, tipo, existe o Guerra Civil dos quadrinhos e existe o Guerra Civil do MCU, sabe? Que tudo bem, né? Tipo, não tinha como adaptar fiel ali porque tinha vários personagens que não tinha, mas é uma coisa assim que torna completamente diferente, né? E pra quem tá realmente esperando, tipo, nossa, eu sou apaixonado por esse arco, eu realmente queria ver como ele seria nos filmes, nossa, assim, sai com um tapa na cara, sabe? Mas, tipo, o Brian falou que odeia esse filme, tipo, eu acho ele meio um pouco ok, não acho ele ruim, mas, sei lá, um nota 6, mas realmente é bem decepcionante pensar o que poderia ter sido, né? Mas, de novo, tem vários outros casos que funcionam bem, né? A gente sempre torce pra adaptação dar certo. Bem, Desculpa, só vou entrar nesse ponto dele do... Não é que eu acho o filme horrível comparado a qualquer horrível. Mas, assim, é estranho. Eu acho ele um pouco forçado, em contexto geral ali. Do universo onde ele estava naquela época. Eles meio que forçaram só pra trazer o Bucky de volta. Essa foi a verdade ali.
Entrando, é uma coisa que você falou que eu acho muito, muito importante quando a gente fala sobre adaptação eu acho que a gente se decepciona muito também com adaptações, obviamente, quando você vê que ela não teve muito esforço para fazer, né, Dragon Ball. Mas também eu acho que hoje em dia a gente também vai com sempre muita expectativa. É verdade. O problema é a gente ir com expectativa. Eu hoje em dia, quando eu quero assistir muito um filme, eu não assisto o trailer. Porque a última vez que eu assisti trailer foi o Esquadrão Suicida. Eu ia dizer, é o trailer mais mentiroso tocando Mamma Mia. Tu pensa, que filme? Não, nossa. Mas você sabe que existe 2 cortes desse filme. E eu torci tanto pra lançar o segundo corte desse filme pra saber qual que era o verdadeiro tom do filme. Porque foi o que eu falei, o filme era pra ele ser sério. Só que aí falaram, não funcionou tão sério, vamos fazer um filme no tom da Marvel. E eles refilmaram várias cenas do É verdade. O vilão não era pra ser a bruxa, era pra ser outro vilão. Bem, a minha consideração final vai ser que Mulher Maravilha 1 é cinema, mas as pessoas não querem mais falar que esse filme é bom. A Gal Gadot era uma Mulher Maravilha muito boa. Quero ver achar melhor que ela. Assim como o Ben Affleck era um bom Batman. Sim. Achava uma trindade, pra mim, uma trindade incrível do top da DC. Mulher Maravilha, Gal Gadot. O Superman e o Batman de Ben Affleck. Você ia pro cinema ver gente bonita, que é isso que eu quero ver no cinema. Se é pra gente ver gente esquisita, eu olho pro lado onde estou. Então, Mulher Maravilha é um filme... O 1. O 2 também não é tão ruim, mas não é cinema que nem o primeiro. Quero ver uma cena da trincheira. Quero ver alguém achar melhor cena do que a cena dela saindo da trincheira. Mas enfim, essa é a minha consideração final. Finalmente eu achei alguém pra desfrutar do cinema, que é Mulher Maravilha 1. Eu e o Brian vamos fazer um programa só sobre Mulher Maravilha pra dizer o quão esse filme é bom. Aguarda a gente no overview, gente. Vai ter o programa da Mulher Maravilha. Anos depois do filme, vem aí. Então, só lembrando então que o Entre Balões e Quadros agora vai ser toda semanal e todo sábado às 8 horas da manhã. Esperamos ouvir vocês lá.